Valeu, Tarcísio. Bom, seguindo, né? O colecionista. Voltando um pouquinho. Não, tudo bem, você tá certo. A gente vai estar falando, né, como eu falei, de infância, né, TCC na infância e adolescência, né? E importante que até aqui, né, nós já temos uma passagem, temos um percurso, como eu tinha falado antes, né? E alguns conceitos dentro da psicologia, dentro da TCC especificamente, vocês já têm de maneira um pouco mais clara, né? Mais um ponto a mais, né? E aí é que eu quero acrescentar para vocês é o seguinte: a TCC, ela foi uma proposta terapêutica criada para adultos, né? Ela foi criada pensando no atendimento de adultos. Aliás, né? Boa parte das leis de psicologia foram criadas demanda de adultos, muito mais do que demandas da infância, né? Não é incomum que linhas da psicologia tenham sido criadas para adultos e houver algum grau de conversão, entre aspas, ou uma tradução, uma adaptação para a infância, né? Isso é bastante comum dentro da psicologia. É claro, aí tem toda uma discussão de até que ponto isso é possível, até que ponto isso é viável, né? Até que ponto ganha-se, perde-se, né, com essa adaptação e não uma proposta terapêutica criada já de partida, né, visando a infância e a adolescência. São discussões que a gente tem, a gente encontra. Mas fato é que a TCC foi criada para adultos. E foi criada a partir das demandas dos adultos, né? E por muito tempo, né, primeiro, por muito tempo questionou-se o porquê não havia, né, uma proposta de terapia cognitivo-comportamental para a infância e adolescência. E aí, né, a partir disso, né, e até pela falta dessas bibliografias, desses trabalhos, muitos profissionais tentavam adaptar, né, esses conhecimentos, esse modelo da TCC na infância. E aí, a partir desse momento, você passa a ter um outro tipo de questionamento, né? Que é até que ponto a gente pode utilizar o método da TCC, né? O protocolo, a proposta da TCC, feita para adultos, na infância, né? Quais são as consequências? Até que ponto a gente consegue usar fazer essa adaptação ou fazer esse uso direto, né? Será que a gente não precisa considerar coisas como nível de desenvolvimento, a complexidade do modelo em si, né? Porque o modelo ele é simples para um adulto, né? Não que ele é simples, mas tem um certo grau de simplicidade, né, quando a gente para analisar, pensando num adulto, né? Mas para uma criança que está em desenvolvimento, às vezes até para um adolescente, que ainda não tem todas as suas capacidades cognitivas plenamente desenvolvidas, pode ser um desafio compreender, né, as bases da terapia cognitivo-comportamental. Trabalhar com uma conversão direta, né, dessa terapia, pensando inclusive, né, naquela formatação, né, uma simples tradução daquela formatação tradicional da terapia na infância, é muito complicado, né? A gente pode encontrar muitas limitações, né? Uma coisa muito simples, um exemplo muito simples, né? Se vocês bem se lembram, uma organização de sessão simples, né, na TCC inclui, né, no primeiro momento, você fazer uma avaliação das emoções, né, avaliação do humor, construção de agenda, rever dever de casa, discussão propriamente dita e feedback. Né, o novo dever de casa e feedback, né? De partida, crianças, será que elas conseguem identificar as próprias emoções? O que vocês acham? Se as crianças conseguem identificar suas emoções? Uhum. Eu acho que com uma certa simplicidade, eu acho que sim. Mas é tão relativo falar isso, né? Como se nós não fôssemos analfabetos emocionais também, né?
Ou seja, se você está reconhecendo que os adultos são analfabetos emocionais, pobre coitada das crianças, né? Você está jogando muito peso nas costas das crianças. Inclusive, hoje eu estava até falando com os meus estagiários, eu estava até brincando com eles, porque muitas vezes nas supervisões alguns assuntos se repetem. E eu estava brincando com eles, às vezes, eu não sei se vocês já repararam, mas os assuntos nas supervisões se repetem. E aí eu tenho medo que vocês fiquem com aquela impressão de que o Antônio hoje quer falar disso. Então, hoje é dia do Antônio falar de emoções, hoje é dia do Antônio falar tal coisa. Não, é porque os assuntos se repetem, as demandas, né, aparecem e a gente acaba sendo repetitivo às vezes. Né? E hoje a gente estava falando de emoções. Como a Ana bem falou, né, às vezes até para a gente é difícil falar das emoções, para o adulto pode ser difícil. Né? A Vanderleia trouxe a questão da fase, a questão da fase é sim importante, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas vocês vão concordar comigo que independente se consegue ou não, falar de emoções é uma coisa bem difícil, né? Não é uma coisa tão simples assim. Não é uma coisa tão trivial. Né? Como a Daniele falou, né? Às vezes as crianças elas vão falar de uma maneira indireta, talvez até por não saber, né, o que falar, né, como falar, né? Não saber o que quer falar, né? Como a Georgia também trouxe. Né? Ou seja, vocês já estão falando uma dificuldade das crianças de pôr em palavras aquilo que elas sentem. Né? Verdade. Tem uma outra coisa anterior a isso, que é o seguinte, a capacidade das crianças refletirem acerca do que sentem. Né? Isso também é um processo que se desenvolve ao longo da vida. Então, beleza, só para falar de emoções. Né? Vamos pular essa parte. Gente, vocês acham que dá para estabelecer agenda com criança? Crianças têm condições de estabelecer agenda com o psicólogo? Pensem, eu estou falando do modelo tradicional da TCC. Estou pensando naquela discussão que a gente teve na aula passada. Né? A criança vai conseguir estabelecer agenda com o psicólogo? A criança vai conseguir dizer o que ela quer falar naquele dia? Olha, se ela consegue estabelecer uma transferência positiva, ela não pode criar aquele vínculo assim de hoje é o dia de encontrar com fulano. Não é isso, não é isso, Tarcísio. O estabelecimento de agenda, na verdade, não é isso. O estabelecimento de agenda é você estabelecer com o paciente, no início da sessão, os assuntos que vocês vão tratar naquela sessão. Tá. Pontuar temas. O que vai ser, de uma maneira objetiva, pontuar aquilo que vocês vão trabalhar naquela sessão. Você acha que a criança tem condições de fazer isso? Não. E mais, vocês acham que no final a criança tem condições de trazer um feedback da sessão? Não. Então a gente está falando o seguinte... Pra gente é difícil fazer isso. De novo, né? Até para adulto é difícil, né? Mais uma vez, a gente está falando, né? O que a gente está reconhecendo? A gente está reconhecendo que exatamente, ela provavelmente, não só ela pode, ela provavelmente vai esquecer a maior parte da sessão. Principalmente se a sessão ela seguir essa lógica tão formal, né, da TCC, né? Sim, Jorge, mas veja, né? É importante que o paciente reconheça as próprias emoções. Então, gente, eu estou pensando da seguinte maneira: eu estou pensando no modelo tradicional da TCC, modelo padrão de TCC, se a gente tentasse implementar isso com uma criança. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar o seguinte: o padrão não vai rolar. O padrão não vai rolar. Então, a gente precisa, de alguma maneira, fazer algum tipo de mudança. E aí algumas pessoas vão sugerir adaptações. Ou seja, adaptar aquilo que já existe para o modelo infantil. Faz sentido. Agora, quais são as limitações que isso impõe? Né? Justamente, você tá adaptando um modelo para adulto com criança. Ou seja, você não está fazendo um modelo pensado na infância e nem pensado não só nas necessidades, mas nas peculiaridades próprias da infância. Você está adaptando. E essa adaptação ela gera um certo grau de limitação. Jorge, você trouxe um ponto muito importante. Se você vai atender criança, a criança vai querer brincar o tempo todo. Será que você vai conseguir falar... Gente, vou dar nome aos bois para ficar um pouco mais direto, mais fácil, mais objetivo também. Pensem numa criança de 7 anos. Vocês acham que dá para fazer modelo cognitivo com essa criança de 7 anos? Criança típica de 7 anos. Tentem pensar nas crianças de 7 anos que vocês conhecem ou conheceram.
Vocês acham que vai dar para trabalhar modelo cognitivo com ela? Com elas? Acho que não. Deve ser muito difícil. Vocês acham que é possível trabalhar mudança de comportamento com elas? Não, acho que não. E aí? Gente, tacar terror no consultório isso aí é padrão, é default. O Eliadab hoje foi do contra. Ele acha que é possível. O Daniele, eu tinha um paciente, 6 aninhos. Se deixasse, ele subia em cima de mim. Ele era aquele que tacava o rebu. Né? A gente vai falar bastante dele hoje. De alguns outros também que eu vou trazer como exemplo. Mas assim, essa pergunta que eu fiz, eu vou responder daqui a pouquinho, tá, gente? Segurem a pergunta. Não, eles me chamam de Antônio. Por incrível que pareça, eles me chamam de Antônio. Uns me chamam de professor, tio. Tio, sim. Aliás, tio, eu aceitei o tio quando eu era estagiário na faculdade. Isso eu já aceitei. Não, é Antônio, gente. É Antônio. Né? É Antônio. Né? Eu uso o meu nome mesmo, sem apelidos de preferência. Uma pergunta, né, que sempre se faz, eu até me faço nesse sentido às vezes, né, é que a gente falar da infância, né, da peculiaridade presente na infância, não seria o suficiente para a gente poder pensar numa nova terapia, entre aspas, né, que tivesse esse cunho cognitivo comportamental, mas que for realmente criada para a infância? Antes da gente responder essa pergunta, é importante pensar, né, no porquê que, em geral, se procura, né? Por que as famílias procuram terapia na infância e adolescência? Quais são as principais demandas das famílias quando se procura terapia? O que vocês acham, gente? Por que os pais procuram terapia para uma criança pré-escolar, por exemplo? Uma criança imagino. O tal do TDAH, né? TOD, esses diagnósticos. Pré-escolar. Com muita pressa. Pré-escolar é aquela criança bem pequenininha. Às vezes, não. mês, um ano e pouquinho, às vezes. 2 anos, 3 anos. Acho que coisas mais pontuais, talvez, né? Tipo uma criança que chora muito, uma criança que tá com 2 aninhos e tá com um atraso de linguagem, talvez seja uma razão, né? E as crianças fazendo demandas que parecem ser muito cognitivas, Eliadab. Sim. Curioso. Eu acho que é porque é uma implicação pessoal, né? Eu tive um caso assim, né? Com a Luísa. Então, eu acho que para mim foi mais fácil enxergar a partir dessa ótica, né? Mas podem haver outras, né? Podem haver outras, sim, mas... Não, questões comportamentais a Daniele trouxe agora também, né? Até o TDAH, às vezes, né? Não diretamente um TDAH, mas quando a pessoa vê que a criança, às vezes, é muito agitada, né? Muito impulsiva, não, como se crianças dessa idade não fossem impulsivas, né? Mas tudo bem. Mas essas demandas chegam, né? Tem pais que levam quando a criança não desfralda, né? Não desfralda, exatamente, também, bem lembrado, não consegue deixar a chupeta, né? Quando eles não conseguem... E aí eu vou usar um termo que os pais usam com muita frequência, não conseguem controlar as crianças, né? Uma outra via de demanda é a que a Georgia trouxe no chat. Quando a creche, ou quando algum, né, um cuidador, uma creche, uma coisa externa, solicita, né, um profissional observa alguma coisa, né, um professor de creche, uma babá, alguma coisa assim, né, ou às vezes até um pediatra, dependendo do que os pais trazem, né, como questionamento para esse profissional, e que ele fala, vai procurar um psicólogo. Né? Algumas pessoas, agitação, como a Vanderlei falou, algumas pessoas podem achar que, para, Antônio, ninguém procura psicólogo para criança. Criança pequena. Eu vou dizer, sim, procura. Inclusive criança que morde muito, como o Eliadab bem colocou. Né? Na creche, sim. Na creche, os parentes, os primos.
Eu tô falando isso por conhecimento de causa, tá? Meus primos falam que eu era assim quando era criança. Então, sim, esses são os tipos de demanda que podem aparecer na infância, né? Na pré-escola, que os pais vão procurar profissionais. E sim, acontece. Eu tenho uma colega psicóloga, a sala dela é porta a porta com a minha, né? Na clínica onde trabalha. Aliás, ela é uma das donas da clínica, né? Eu subloco dela. Ela trabalha muito com criança pequena, né? Inclusive com pré-escolar. Ela é uma das poucas profissionais que eu conheço que trabalha com pré-escolar. Então, é uma demanda que aparece bastante. Agora, quando a gente já tem aquela garotada ali na infância, criança ali em idade escolar, de fato, né? Quais são as demandas? Será que elas mudam tanto? O que vocês acham? Quais são as demandas de crianças, né, que chegam, né, das crianças para procurar terapia? De que maneira que elas mudam, Daniele? Ou que tipo de mudanças acontecem? Desobediência, como a Ana falou, as questões de aprendizagem, como a Tayane trouxe, todo o pacote que a Geórgia trouxe ali, né? Às vezes essas questões escolares, como preguiça, desmotivação, né? O que mais? Senti falta de algumas coisinhas. Hiperatividade, verdade, né? Agitação, hiperatividade, né? Timidez aparece bastante. Uhum. Relações sociais, sim. Né? Isso que você falou, Daniele, segura para daqui a pouquinho. Provavelmente a gente vai falar disso. Agressividade, isso aparece bastante mesmo. Né? Por que não, né, deixar de fora aqui, né? Aliás, não querendo deixar de fora aqui o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Sobre aquele exemplo do amigo que jogava no Flamengo que queria, né, demonstrar um desenvolvimento, né, um desempenho, né, um nível de exigência muito grande, né, pode ser um exemplo também. Ou seja, você está falando de ansiedade, né? Uhum. E sim, a ansiedade é um diagnóstico que tem aparecido cada vez mais cedo, gente, junto com a depressão. São diagnósticos que estão sendo encarados cada vez mais como diagnósticos também da infância. Compulsão alimentar também, assustador. né? Menos comum, mas também presente compulsão alimentar, verdade. Uhum. Apatia, isolamento. Agora na pandemia isso tem aparecido bastante, Jorge, você tem razão. Né? Tem aparecido bastante. Né? Você já viu algum caso de criança com algum grau de epilepsia ou alguma coisa parecida precisando fazer atendimento psicológico? Isso é recomendável para crianças que façam algum tipo de crise, convulsão? Convulsão, não que não seja, talvez por outro motivo, né? Olha, ali, vai depender muito do caso, né? Se o paciente tem demandas subjetivas, né? Outras questões ali que cabem ser acompanhadas, sim, eu tenho pacientes. Tem um paciente que é, inclusive, usuário de remédio, né? De anticonvulsivantes e tal. Inclusive, tempo desse ele teve convulsão, andou tendo umas crises e tal. Então, mas assim, porque ele tem questões subjetivas aí importantes, entendeu? Não necessariamente ele veio por conta da epilepsia. Sacou? Isso, a gente está falando de psicoterapia, né? Agora, se a gente fala de avaliação neuropsicológica, aí a gente muda um pouquinho, né? Porque aí esses casos de epilepsia podem chegar para o neuropsicólogo para poder avaliar se tem algum prejuízo cognitivo, né? Que pode ser por conta das crises epiléticas. Crises convulsivas, né? Mas aí, como eu falei, mais no campo da avaliação neuropsicológica, não tanto no campo da clínica. Como eu falei, quando o paciente, sim, tem questões subjetivas, questões psicológicas a se considerar, ele vem para a clínica, como é o caso de um paciente meu.
a suspeita vinda de algum familiar, assim, questões de abuso, né, podem aparecer, né? Não tão incomuns, também são questões que têm aparecido na clínica com alguma frequência, infelizmente. Questão de desestruturação do lar também. Isso tem a ver com uma coisa que a Daniele falou lá em cima, que eu pedi para ela segurar um pouquinho. Às vezes, os maiores causadores do impacto da saúde mental são crianças pobres. Vamos segurar, gente. Segura, que a gente vai chegar lá. Tem um aluno com 6 anos que tem epilepsia. Ele faz acompanhamento com psicopedagoga, fone e neuro, mas não específico como psicólogo. Provavelmente não tinha demanda. É possível. É possível. Não é necessário. Em alguns casos, pode ser que o psicólogo possa contribuir quando tem algumas questões comportamentais, dificuldade de aprendizagem, mas nem sempre. Vai depender muito do caso. E, gente, quais são as demandas da adolescência? O visto do Eliadab ali já indicou muita coisa. Então, vão ser quantas aulas para a gente responder essa pergunta? Falei algumas só. Citem algumas que vocês consideram as principais. Depressão. Luto pela infância que se foi. Não está ocupando nenhum lugar, né? Nem criança, né? Nem adulto. O bom e velho nem lá nem cá, né? Nem lá nem cá. Posso te dizer, crise existencial, né? Eu posso te dizer, inclusive, Eliadab, essa demanda, ela segue não só pela adolescência, mas às vezes até pela vida adulta, tá? Eu tenho adulto de 35 anos que não passou por esse luto ainda, então... é sério. Então, isso aí é a demanda que vai. Mas sim, o que mais? Eu não deveria achar isso tão estranho. Ansiedade, bullying, legal. Déficit de atenção, hiperatividade, né? Sim. Não, Daniel, olha, eu vou te falar, eu não sei se é porque é onde eu atendo, né? Tem isso também. Mas, assim, a maioria dos pacientes que tem esse diagnóstico, né, de TDAH, eles vêm com bastante evidência. Já passaram por profissionais, vários, por médicos, passaram por neuropsicólogos, muitas vezes. Então, eles não são laudados pela escola, né? Na verdade, eles já passaram, já tiveram um percurso aí até chegar a mim. Pelo menos os meus, tá? Agora, eu sei que isso acontece. Até como neuropsicólogo, muitas vezes quando chega, né, o paciente chega laudado pela escola. E aí entra aquela discussão que nós tivemos na aula anterior, que é a coisa da gente refletir sobre a demanda. Né? Eu não sei nem se eu falei isso na terça-feira, mas é a questão de a gente estar sempre atento e refletir sobre essa demanda que chega. Né? Às vezes os pais chegam, eu vim aqui porque meu filho tem TDAH e eu queria só o laudo para confirmar. Eu falo, minha senhora, né, a gente não veio fazer, eu não faço isso não. Isso aí não é comigo, não. O que eu faço é tal coisa. Distúrbios alimentares é uma demanda que tem crescido. A gente tem uma demanda que está crescendo pra caramba. Já estava crescendo antes da pandemia. Agora na pandemia parece que deu uma estourada. Automutilação. Demanda que tem aparecido bastante. Ok. Mais alguma coisa, gente, que vocês colocaram aí ou que vocês não colocaram? A Ana acabou de colocar a ideação suicida, né? Que é a ideação suicida também, né? Comportamentos disruptivos, vocês não falaram, mas, né? Abuso de substâncias, né? Mais que abuso, uso de substâncias, né? O bulimia fica dentro de distúrbios alimentares, questões de sexualidade, verdade, né? Também tem aparecido bastante. Realmente, eu acho que como o Eliadab falou, né? Se a gente ficar aqui fazendo a lista, a gente vai passar o resto do nosso tempo fazendo uma lista de possíveis demandas, né? Eu acho que a gente pode pegar o DSM inteiro e botar, tá aqui. Isso aqui é a lista de demandas da adolescência, possíveis demandas da adolescência. O que eu acho, assim, não curioso, mas é algo que eu acho interessante destacar, é que no caso do adolescente, diferente da criança, assim, pode ser uma demanda muito mais do próprio adolescente do que uma demanda da família, da escola, dos pais, né? Ponto muito importante esse que você trouxe, Eliadab. Dificilmente uma criança vai... Eu não vou nem te responder, Tarcísio.
dificilmente uma criança vai chegar e ela vai falar, eu quero fazer terapia. Dificilmente. Embora eu já tive casos assim, tá? De crianças que queriam fazer terapia. Mas não é lá muito comum. Teve um caso que não era meu, eu acho que foi aqui, foi na SPA, eu acho. Que tinha uma criança que queria fazer terapia porque o irmão mais velho estava fazendo terapia. E o irmão falava que era legal e ele queria fazer também. Né? Isso acontece. Ou os pais fazem terapia e falam que é legal e a criança quer fazer também. Então já vi isso acontecer também. Mas normalmente não é a criança que busca terapia. Né? São os pais que levam. Isso tudo a gente vai falar também um pouco mais à frente, a gente vai voltar nesse assunto. E muitas vezes também não é o adolescente, né? Mas eu acho que em comparação às crianças, pode ocorrer com muito mais frequência, né? Muito mais frequência do que... Não, sim, perfeito, exatamente. É isso que eu ia falar. Exatamente. Mas tem um ponto engraçado aqui, que, de novo, tem a ver com o que o Eliadado falou. Vou repetir de novo. Se a gente fosse falar, né, dos problemas da adolescência, a gente ia ficar a aula toda falando sobre isso. Não sei se vocês sabem, mas fator de risco para adoecimento, um dos fatores de risco para adoecimento mental é a adolescência. A adolescência já é um fator de risco para adoecimento. Ou seja, já não é à toa que muitos diagnósticos, né, ou muitos problemas, principalmente, às vezes até quando o adulto, né, procura o atendimento clínico, a gente percebe que alguns casos explodiu antes, mas chega na adolescência, normalmente o problema explode. Né? E é o momento onde você tem muitas questões que surgem. Né? Várias delas podem ser superadas, e aí depois na vida adulta não mais aparecem, mas muitas delas vão prosperar. Fiquei preocupado com Peter Pan. Bom, não tenho nem o que dizer quanto a Peter Pan, né? É interessante pensar o seguinte, gente. Quando a gente fala de queixas, né? Quando a gente fala de psicopatologias, comportamentos disfuncionais, a gente não tem uma única causa para essas questões. Né? Não existe uma causa única para elas. Então a gente vai ter fatores genéticos, fatores biológicos, interpessoais, fatores ambientais que vão interferir no processo de adoecimento. E é importante, né, que aí eu vou voltar numa coisa que falaram lá em cima, né, que é a questão dos pais, né, e como que os pais influenciam o comportamento das crianças, né. De fato, muitas vezes os sintomas, né, e as questões das crianças estão muito relacionadas ao seu ambiente. Estão muito relacionadas ao seu ambiente, ao seu contexto. E elas vão muitas vezes expressar, né, elas vão trazer de modo sintomático comportamentos que estão totalmente relacionados com a sua relação com os pais, por exemplo. Eu não sei se eu contei para vocês de um caso de uma menina que foi encaminhada para o SPA porque ela tinha uma questão de agressividade muito grande. E um colega, né, pegou o caso, começou a acompanhar, e lá pelas tantas a gente descobre que a menina é extremamente agressiva porque o pai era extremamente agressivo com ela. Então essa menina, ela aprendeu ao longo da vida a se relacionar através da agressão, ou se relacionar com agressividade. E ela passou a se relacionar com as pessoas de maneira agressiva. Trabalhar com esses pais, com um pai em especial, e orientar esse pai, por si só, já deu uma aliviada. Não só isso, tiveram outras coisas que a gente teve que fazer, mas o simples fato de fazer o pai tomar consciência disso ajudou pra caramba. Eu tenho vários casos, né, até dos meus atendimentos, onde a orientação de pais, ou quando a gente trabalha com esses pais, isso até leva uma redução dos sintomas da criança. Eu tinha um paciente... Lembra do pacientezinho que eu falei que se deixar subir em mim? Se vocês ficaram me sacaneando?
Esse paciente, ele tinha só 6 aninhos. Então, o trabalho com ele, eu já estou adiantando uma coisa que eu falo daqui a pouco, é muito mais comportamental. E aí, já respondendo a pergunta que eu tinha feito. Uma criança pequena, a gente não trabalha cognição, a gente trabalha comportamento e orientação de pais, ou às vezes só orientação de pais. Então, respondendo, Tarcísio, sim, a gente trabalha comportamento com criança. Nesse ponto, ele adaptava certo. Só nesse. E aí, no caso desse menino, por exemplo, grande parte do trabalho foi o seguinte: trabalhar com os pais, como estabelecer limites com o moleque e trabalhar limite para ele, porque ele nunca teve limite. Os pais não sabiam dar limite, então ele nem sabia o que era limite. Então eu comecei trabalhando com o menino o estabelecimento de limites dentro da sessão. De que maneira? Ele tá ali comigo, ele não pode fazer o que ele quiser, ele não pode... Se eu tô sentado na minha cadeira, ele não pode chegar na minha cadeira, querer subir em cima de mim, querer subir na minha cabeça. Eu tô falando isso porque ele tentava fazer isso. Né? Sabe aquela coisa, se tem aviso é porque tem história? Ele tem uma história. Ele realmente tentava. E era um menino, gente, assim, de uma maneira agressiva. Ele não trazia uma agressividade. Mas ele era muito hiperativo. Então ele queria subir nas coisas, queria mexer em tudo, queria bagunçar tudo. Então, assim, o primeiro trabalho com ele era estabelecimento de limites dentro do consultório. O que ele pode, o que ele não pode fazer. Quais são os momentos? O que é o momento de brincar, o momento de falar de coisa séria, né? A vez dele, a minha vez. Se tem aviso, tem história, tipo isso. E, ao mesmo tempo, orientando os pais nesse estabelecimento de limite. Então, foi muito interessante esse caso, porque quando a mãe trouxe, na verdade, foi uma situação muito louca. Eu conto porque eu acho que isso é muito significativo, inclusive para vocês entenderem a ideia. Essa mãe, ela vai lá na clínica para procurar a psiquiatra. Na nossa clínica, a gente tem uma psiquiatra. Mais do que psicoeducação, Ana, é uma orientação de pais. Sim, Tarcísio, essa forma também, essa forma meio capenga, né, também é a forma dele de demonstrar afeto. Né? Vocês vão entender muito bem essa frase que eu trouxe agora. O que acontece? Como eu falei, lá na clínica que eu atendo, eu subloco dentro de uma clínica de psicologia, eu subloco uma sala. Na verdade, eu conheço as donas, eu já conheci uma das donas, agora eu virei amigo de todas as donas da clínica, eu tô lá, né? Sou quase sócio da clínica delas já. Tô esperando eles me chamarem para me associar. E aí, lá na clínica tem uma psiquiatra. E essa mãe tinha ido procurar a psiquiatra. Aí eu lembro que eu estava na minha sala, só que eu precisava trabalhar em alguma coisa e eu não estava muito afim de ficar na sala, porque minha sala é muito quieta. E eu, como sou hiperativo também, eu também gosto de uma bagunça. Uma leve bagunça me ajuda a centrar minha atenção. Então eu pensei, quer saber? Eu vou pegar o tablet e vou... Na época eu tinha tablet. Eu vou pegar o tablet e vou lá para recepção. Vou ficar sentado na recepção trabalhando. Eu gostava de ficar sentado na recepção trabalhando. Fui para a recepção. Chego na recepção, me deparo com caos. Mas até aí não é comigo. Né? Não é comigo. Não, minto, desculpa. Gente, cheguei na recepção, estava super tranquilo lá, só estavam as secretárias, a TV ligada, eu estava lá trabalhando. Eis que desce um menino. Nisso eu só vi que o menino desceu a escada. Eu estava distraído no tablet, escrevendo. E eu só estou ouvindo as secretárias. Para com isso! Não faz isso! Para com isso! Eu só estou ouvindo eu atentar só o que eu estava fazendo. Lá pelas tantas, quando eu olhei... E assim, a recepção é pequena. Então isso estava acontecendo na minha frente. Só que eu estava tão atento ao que eu estava fazendo que eu não estava olhando. Quando eu olhei, o que eu me deparo? A cena é a seguinte. Lá na recepção, eles têm um quadro branco, que é meio que preso na parede, fica uma parte embaixo. Ele estava sentado no chão, com o pilô do quadro, um pilô preto, com o chão rabiscado e com a cara toda rabiscada. E as duas secretárias, assim, a ponto de pegar o moleque e jogar para fora da clínica. Eu pensei, bom, depois que eu vi isso, eu já não vou mais conseguir prestar atenção no meu trabalho. Aí eu, tranquilamente, guardei meu tablet, guardei minhas coisas, com toda a calma do mundo.
E enquanto eu estava aguardando, eu mexendo na mochila, eu vi que eu tinha eu reparei que eu não estava lembrando, que eu estava com um tabuleiro de dama dentro da mochila. Mas beleza, só olhei. E o menino, nesse de tocar o rebu, ele pegou um brinquedo de madeira, um brinquedinho de madeira, que ele queria pegar para brincar. Nisso, um pedaço do brinquedo de madeira soltou. Que eu já tava, inclusive, eu já tinha me proposto a colar aquele negócio há mó tempão e eu sempre esquecia de colar. E aí quebrou e ele ficou meio assustado, tipo, quebrei alguma coisa. Eu virei para ele. E aí ele ficou desesperado tentando ajeitar, né? Aí eu virei e falei para ele assim: você quer ajuda para montar? Aí ele, quero. Bom. Não, gente, desculpa, só que antes disso, né, quando eu tava mexendo na mochila, eu vi que eu tinha chocolate, eu tinha comprado chocolate na hora do almoço e tinha esquecido. Aí eu ofereci chocolate para as secretárias, ele tava lá, obviamente eu ofereci chocolate para ele. Aí ele ficou todo feliz, pegou o chocolate e subiu. Foi atrás da mãe. Aí, até se vocês quiserem, vocês podem fazer meu modelo cognitivo agora. O meu pensamento automático foi: caramba, e se essa mãe não dá chocolate para esse moleque? Ela vai descer bufando, eu vou tomar um esporro porque eu dei um chocolate pro moleque, sem perguntar pra mãe se eu podia dar chocolate para ele. Mas foi uma coisa, eu tava ali, educação, mamãe me ensinou, né, a dar chocolate, eu tô ali, dou uma pessoa, tem que dar pra outra também. E aí o moleque voltou super feliz. Quando o moleque voltou, que aconteceu a tal da história dele deixar o brinquedo de madeira cair. Eu perguntei pra ele: você quer ajuda pra montar? Aí ele veio, trouxe o brinquedo. Aí eu falei: agora você vai lá e pega as partes. Essa, aquela. Aí ele foi e pegou as partes, trouxe pra mim. Eu mostrei pra ele como montar. Ele foi e montou. Eu falei: beleza, agora tu bota lá, beleza? Aí ele: tá bom. Aí ele foi lá, colocou o brinquedo no lugar. Eu falei: pô, cara, bate aqui, gostei. Eu falei: você quer brincar comigo? Porque eu falei: eu já não vou prestar mais atenção no que eu ia fazer mesmo. Eu tava esperando um paciente que ia chegar, né? Então eu falei: você quer brincar comigo? Ele: tá bom. Aí eu fui, tirei o tabuleiro de dama, mostrei, fui ensinando para ele como jogar dama. Nisso, a gente estava terminando, a mãe dele desceu com a psiquiatra. Aí, eu tava tão atento ao que eu tava fazendo com ele, que a mãe virou assim: ah, fulaninho, vem embora. Eu falei: você só espera um pouquinho, deixa eu só terminar aqui com ele. Você me ajuda a guardar? Aí o moleque foi, guardou tudo, me ajudou a guardar tudo bonitinho, me deu a bolsinha, eu guardava as peças da dama dentro de uma bolsinha. Eu fui, botei tudo dentro da mochila, nisso eu lembrei que eu precisava falar com a psiquiatra. Aí eu saí correndo, eu falei: tchau, bate aqui, não sei o quê. Aí eu fui correndo atrás da psiquiatra conversar com ela. Aí a psiquiatra virou e falou pra mim assim: foi você que deu chocolate pra ele? Ai, meu Deus, ferrou. A mãe deve ter ficado puta. Eu falei: ela ficou com raiva? Ele: não, é que ele chegou aqui todo feliz que um cara tinha dado o tio tinha dado um chocolate pra ele. E ela falou assim: por um segundo eu pensei, deve ter sido o Antônio. Não sei porquê. E aí ela virou e falou assim pra mim: ela disse que tinha te visto quando ela chegou. Eu nem vi, nem reparei que ela tinha me visto. E eu nem tinha visto essa mãe. E ela queria saber quem era você, né? Aí a psiquiatra me falou que eu era psicólogo e tal. Quando eu desci, a secretária falou que a mãe tinha ficado... ela não tinha entendido nada. As secretárias explicaram tudo que aconteceu. E é que a mãe tinha ficado apaixonada por mim e pediu meu cartão. Aí ela me procurou, foi atender essa criança. Então entendem essa questão do afeto, né? O vínculo com ele começou a estabelecer ali, né? Eu não tinha intenção de que ele fosse meu paciente, óbvio que não. Eu estava tentando lidar com uma situação ali. É até engraçado porque eu brincava: é assim que a gente ganha paciente? É desse jeito? É dando chocolate que a gente ganha paciente? Então, assim, essa mãe, ela tinha... os pais, não só essa mãe, tinham uma dificuldade muito grande. Agora a gente volta para onde eu estava. Eles tinham uma dificuldade muito grande de dar limites para esse menino. Então, eu trabalhei... Uma das coisas que eu trabalhei com eles era justamente como dar limites pro garoto. O pai, além disso, o pai não acreditava em terapia. Eu falei: tudo bem, vou marcar um dia, esse pai vai, né, vir conversar. Eu conversei com o pai chegou, o pai é um cara super grosso, super machão, assim, másculo, né? Chegou assim: eu não acredito em terapia. Eu falei: tudo bem, mas vamos conversar sobre o seu filho, eu quero que o senhor... Eu chamei o senhor aqui, não é para convencer o senhor de nada, eu chamei aqui para o senhor me falar do seu filho. Aí o cara foi falando, aí eu fui orientando o cara. Gente, o cara saiu de lá pedindo meu telefone, falando que precisando de qualquer problema ele ia me procurar. Eu falei: claro, me procura.
Esse cara ainda veio não chegou a vir no consultório, mas me procurou algumas vezes, chegou a me ligar, orientei o cara por telefone. Ah, sim, ele me procurou uma segunda vez, porque eles iam viajar para Disney na época e ele estava morrendo de medo de dar ruim. Eu orientei ele e tal. Gente, ele foi para Disney, voltou, o pai falou que foi maravilhoso, que assim, tipo, não podia ser melhor, né? Ou seja, esse pai ficou apaixonado. Esse menino só saiu da terapia porque a mãe teve um problema, questões de trabalho, e assim, os nossos horários não bateram mais. Né? E aí, mas assim, essa mãe é super grata, assim, sempre que ela me vê lá na clínica, porque o filho dela ainda continua sendo atendido na psiquiatra, sempre que ela me vê, ela fala: Antônio, eu juro que eu quero voltar, mas eu não tô conseguindo horário. Eu falo: não, tudo bem, não tem problema e tal. Mas assim, ela fala: Antônio, ele melhorou muito com aquelas orientações que você me deu. Eu falei: ah, que bom. Então, assim, você vê, esse é um exemplo, e assim, eu tenho vários, gente, de contextos, né? Uma dificuldade ali no contexto com relação aos pais que eram dessas crianças. Né? Isso é bastante comum na infância. Ah, professor, então quer dizer que 100% dos problemas da infância estão relacionados aos pais? Não, não é isso. Mas, sem dúvida, o ambiente, que inclui, obviamente, os pais, tem um papel muito importante, muitas vezes, em processo de adoecimento. E assim, pelo que eu entendi, Antônio, mesmo quando a questão, né, não tem uma origem nos pais, a orientação de pais acaba sendo indispensável para poder os pais lidarem com aquela demanda, né? Com certeza, com certeza. Você tem toda a razão. No trabalho com crianças, no de adolescente, normalmente, assim, se você for olhar os grandes manuais tendem a não preconizar isso, mas Antônio, tá? Eu acho que isso também é importante. Né? É importantíssimo, não só na infância, mas também na adolescência, a gente também fazer a orientação de pais. Né? Seja, como você falou, independente se a gente está. Se tem questões do ambiente ou se não tem, isso é o de menos. Né? É importante ajudar os pais a lidar com as questões das crianças e do adolescente, obviamente. E sim, Tarcísio, eu já lidei também com síndrome de Down, embora não, assim, já lidei, mas não com conforto, né? O trabalho com Down, ele é muito mais comportamental do que cognitivo, né? Eu entrei na seara do Down por conta de uma amiga psicóloga, que inclusive é uma das donas da clínica, né? Que tá querendo me colocar nessa vibe de trabalho com Down, porque tem muito pouca gente que trabalha com essa demanda. E já atendi 2 pacientes com Down. Inclusive, eu estava até para voltar com um agora na pandemia, mas ainda não rolou. Por minha falta de tempo, nem dele, foi minha falta de tempo. Adulto com Down. Mas é uma demanda muito legal. E é muito importante orientar a família. No Down, então, transtornos disruptivos em geral, disruptivos que eu digo do desenvolvimento, né? É fundamental a orientação de pais. Né? Invasivos, desculpa, não disruptivos, invasivos do desenvolvimento, né? Síndrome de Down, o próprio autismo, né? Enfim, esses transtornos diversos é muito importante a orientação de pais. Faz-se extremamente necessário. Eu acho que já dá para perceber, né, que o processo terapêutico em si ele envolve a família, né, é importante, a família, os cuidadores, a rede que está em torno da criança. É importante que essa rede se envolva, e isso desde o início. Seja no estabelecimento de um possível diagnóstico, né, ou da definição das dificuldades, até a parte de psicoeducação, a parte de orientação de pais. É importante que essa rede participe desse processo de maneira ativa. Então, assim, eu chamo os pais, eu faço reunião com o pai, eu cobro o pai, eu dou esporro em pai. Se tiver, eu converso com vó, com vô, com babá, professora, cachorro, papagaio. Eu chamo todo mundo. Porque é importante. Essa rede ela é fundamental nesse processo de terapia. E, voltando lá, aliás, eu vou adiantar um ponto aqui, e é importantíssimo envolver essa família, por quê? Porque muitas vezes, principalmente na infância, mas não só, pode haver uma baixa motivação para fazer terapia. Né? Vamos lembrar, principalmente na infância, mas também na adolescência em vários casos, eles não estão indo fazer terapia porque eles querem fazer terapia. Então, muitas vezes eles não estão nem um pouco afim de estar ali.
Então, a gente tem que ter todo um trabalho com esse paciente para mostrar a importância deles estarem fazendo terapia, de que maneira a terapia pode ajudá-los. Né? E nesse ponto é importante a motivação da família para que, né, a terapia transcorra. Por exemplo, eu comecei um paciente há algum tempo que ele veio para a terapia por causa da irmã. A irmã faz terapia com uma amiga, e aí a irmã perguntou se tinha alguma indicação de terapeuta, a amiga dela me indicou. A minha amiga, né, que é terapeuta dela, me indicou. Era um jovem adulto que não estava nem um pouco... Assim, na verdade, não é um jovem adulto, é um adolescente ainda, né? Que não estava nem um pouco afim de terapia. Mas ele foi porque a irmã insistiu. Aliás, a irmã não só insistiu, como a irmã levou. Né? E a irmã é só um pouquinho mais velha que ele. Pouca coisa. E assim, muito do trabalho, né, nesse caso, não é bem convencimento, mas é a gente trabalhar com o paciente, levantamento de demandas e mostrar para o paciente que a terapia pode ajudá-lo. E foi muito doido isso, que a primeira sessão ele saiu até bem motivado. Gente, ele chegou na segunda sessão com um sorriso de orelha a orelha. Porque as poucas coisas que a gente falou já fizeram uma diferença tremenda. E aí ele engajou. Então, assim, ele é religioso. A sessão dele é 2 horas e chega 1h30. Ele é religioso. E ele vai, entendeu? Ele agora, no último feriado, ele estava tentando até ver se eu conseguia um outro horário para ele. Acabei não conseguindo. Naquele feriado que teve segunda-feira, né? Acabei não atendendo. E aí a gente não conseguiu, mas aí nessa semana eu atendi ele, né? Normalmente. Então, assim, ele engajou legal na terapia. Mas quando ele chegou super cético. Ele já tinha feito terapia quando era criança e não tinha gostado. Então, e, aliás, isso é muito comum. É muito comum que eu não seja o primeiro terapeuta. Eu seja lá o segundo, o terceiro, o quarto terapeuta. Né? E, em geral, eu tenho conseguido engajar bem os pacientes. Nem todos engajam, mas eu consigo. Porque muitas vezes a gente tem que tomar esse cuidado. Eles não estão ali porque querem. Então, a gente precisa trabalhar isso. Né? Esse estabelecimento de vínculo com eles é extremamente importante. E aí agora sim eu vou voltar para a pergunta que eu tinha feito antes. E aí, nós fazemos terapia com criança, fazemos terapia com adolescente, e mais, fazemos TCC com eles? Precisamos, né, levar em consideração o nível do desenvolvimento cognitivo. Né? O termo cognitivo lá no TCC não é apenas... não está lá só de enfeite, né? Existe cognitivo tem um motivo, né? E esse cognitivo, né, que nos permite colocar a nossa atenção, digamos assim, perceber as nossas emoções, os nossos pensamentos automáticos, está em pleno desenvolvimento na infância. Né? Então é importante levar em consideração o nível do desenvolvimento, principalmente em 2 aspectos. Né? A questão do pensamento racional, né, ou da racionalidade do pensamento, a capacidade, né, de racionalizar, e outra capacidade que é extremamente importante, que é a metacognição, que, em linhas gerais, é a sua capacidade de refletir acerca da sua cognição. Então, é você refletir sobre o seu pensamento. Isso numa criança pequena ainda está muito no início do desenvolvimento. Essa habilidade, ela tem um pool de desenvolvimento junto com as funções executivas que nós falamos lá na aula retrasada, na aula retrasada de Newton. Né? Então, você tem esse boom do desenvolvimento dessa metacognição vem junto com o boom do desenvolvimento das funções executivas, que vai acontecer ali na segunda metade da infância, pré-adolescência, adolescência. Então, numa criança de 5, 6 anos, a gente não vai trabalhar modelo cognitivo com ela. A gente não vai trabalhar pensamento, propriamente dito, com ela. Vai trabalhar muito mais comportamento. Essa tabelinha que está aqui à esquerda, à direita, né, é de um livro que eu gosto bastante. A única parte ruim é que eu sempre esqueço, eu sempre faço besteira e eu coloco esse balãozinho na frente de tudo. Deixa eu só tirar ele daqui, que aí eu volto com o slide. Peraí. Deixa eu voltar para vocês aqui, só um pouquinho. Eu tirei o balãozinho na frente, senão vocês não vão entender nada, né? Sim, essa criança dessa idade, ela ainda está em desenvolvimento. Então, assim, as capacidades que são necessárias para ela ter esse processo de reflexão
ainda não estão desenvolvidas a ponto da gente poder fazer determinadas práticas com essa criança. O slide sumiu, gente? Não, né? Tá aqui. Para mim tinha sumido por um segundo. Quando a gente fala dos pré-escolares, né? As crianças que estão ali no período pré-operatório, que vai até mais ou menos os 6 anos, elas ainda têm um grau assim, que a gente poderia chamar de uma limitação cognitiva. Não é bem limitação, né? Porque eles só estão desenvolvendo, né? Mas esse desenvolvimento ainda está muito precoce, ainda está muito no início, né? Então elas têm um grau de limitação muito grande. Então a gente trabalha com elas muito mais aspectos comportamentais. Sendo que a intervenção dos pais é extremamente importante. Aliás, não existe trabalho nesse grupinho sem a intervenção com pais. Né? De 2 a 7 anos, você ainda tem um pensamento extremamente concreto e egocêntrico na infância. Né? Vejam que essa tabelinha ela se baseia muito no modelo do Piaget de desenvolvimento. Né? Eu acho bem curioso isso. Você ainda tem um pensamento muito concreto na criança, principalmente entre 2 e 7 anos. Né? E, no geral, as intervenções que a gente trabalha nessa faixa são comportamentais. Quando a gente vai para o operatório concreto, que aí já é dos 7 aos 11 anos, né, eles ainda estão se desenvolvendo, então eles ainda não conseguiram desenvolver todas essas habilidades, né, que a gente estava falando, ou não desenvolveram elas completamente. Então, assim, eles ainda têm uma limitaçãozinha. Nessa faixa etária, a gente ainda tem um foco muito comportamental e, ao longo, a gente começa a ir trabalhando tarefas cognitivas simples. Em geral, a gente começa a trabalhar a cognição com eles aí a partir dos 7, a partir da transição dos 8 por 9 anos, é que a gente começa a trabalhar questões simples relacionadas a pensamento. Né? 9 anos em frente, a gente começa a trabalhar pensamento, mas de maneira muito simples. E na adolescência, né, a gente já começaria a falar de um operatório formal, aí sim a gente já começa a ter um trabalho maior com cognição. E a intervenção nos pais vai variar com o caso. Esses são um dos poucos autores que vão falar que a intervenção nos pais varia com o caso. Tem muitos autores que dizem que não tem tanta necessidade. E eu acho muito necessário. Né? Eu acho extremamente necessário. Agora, engraçado, o texto não terminou aqui. Né? Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Talvez várias, né? Então perguntem. Não? Pergunta, Eliadab. Você tá com cara de que quer soltar alguma coisa. Vai lá. Não, a explicação foi muito boa. Por que eu tô com eco? Não sei. Aí é uma pergunta que eu não vou saber te responder. Sai da caverna. O Tarcísio também tá com eco. Deve ser o meu som. Oi. Deve ser o meu. Oi, Antônio. Boa noite. Oi, boa noite. O meu também tá com eco. Deve ser o meu, gente. Mas vai lá. Você estava perguntando, né, se é possível fazer o modelo cognitivo com a criança, né? Oi? Pode falar, que eu tinha tirado o som para testar o eco. Pode falar. Você tinha falado, né, se era possível fazer o modelo cognitivo com criança de 7 anos, assim. E aí, eu não sei se você respondeu isso, se você ainda vai responder, mas assim, até acho que foi o Eliadab que falou que é possível, né? Que acha que é possível, não sei. Mas sabe o que eu pensei que podia também fazer? Não sei, porque quando uma criança conta uma história de um acontecimento, né? Não sei, ela dá indícios das emoções dela. E aí eu pensei, por que não fazer esse modelo cognitivo? Aí eu não sei se você já chegou nessa parte. Em vez de, Você vai chegar. a partir disso que você falou, a gente trabalharia com a criança o pensamento ou a emoção? A emoção.
Interessante, né? Mas qual é o foco do modelo cognitivo, pelo menos na perspectiva tradicional da TCC? O pensamento. Exatamente. E respondendo a sua pergunta, né? De fato, uma criança muito pequena, trabalhar pensamentos realmente a gente não vai ser muito frutífero. Por quê? Porque as habilidades necessárias para ela poder ter essa reflexão acerca dos pensamentos, elas ainda estão se desenvolvendo, né? A gente vai começar a fazer pequenas tarefas simples, tarefas cognitivas simples, quando essa criança está ali entre os 8, 9 anos, dali para frente. Né? Mas antes disso, as tarefas cognitivas elas não trazem resultados interessantes com eles. A gente trabalha mais o comportamento, e você trouxe um ponto importante, que são as emoções. Né? O interesse pelas emoções, em especial na infância, é um interesse que eu diria bastante recente. Tá? Não tem tanto tempo assim. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas já estou dando esse spoiler que o trabalho na infância com pensamento e com comportamento, por um lado, e emoções, por outro, o que, se a gente parar para pensar bem, não deixa de ser cognição em algum nível, é a tônica do trabalho na infância. Não que, na verdade, eu diria mais a tônica do trabalho na terapia no geral, mas principalmente ali na infância. Entendi. Ok? É verdade, parando para pensar, né? Até você acabou de falar mesmo que elas ainda estão avaliando os pensamentos, né? Essa aula mesmo, você acabou de falar que elas estão, eu até anotei aqui, considerando, né, os pensamentos, né? Estão aprendendo isso. Assim, como eu levantei essa questão, porque me parece que as crianças, elas vêm com uma evolução cognitiva, né? A cada geração fantástica. Então, você vê crianças aí conversando, falando, se expressando muito bem. Joelma, isso aí está mudando. Né? Essa semana, inclusive, saiu uma matéria. Eu li uma matéria falando, né, que essa é a primeira geração onde o QI não subiu, o QI desceu. Porque, em média, a cada geração o QI sobe, né? Isso é chamado de efeito Flynn. E essa geração atual foi a primeira geração onde o QI não subiu, o QI desceu. Né? E aí a galera tá, né, tentando elaborar 1000 explicações para isso. Né? Eu sou adepto da ideia de que provavelmente a gente vai convergir para a Idiocracy. Né? Tem um filme com esse nome, quem conhece sabe do que eu estou falando. Né? Mas assim, apesar disso que você está falando, e faz um certo sentido, essas características elas não estão se convertendo em, de fato, desenvolvimento cognitivo. Né? Então, não necessariamente essas crianças têm essa capacidade mais cedo. Né? A gente não pode esquecer de uma coisa, né? Existem, né, muitos autores consideram, né, a ideia das janelas de desenvolvimento, que existem momentos para determinadas funções se desenvolverem, até pensando no desenvolvimento cortical, desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento neurobiológico. Né? Você tem que ter um bom equilíbrio entre esses dois aspectos. Então, por mais que as crianças estejam parecendo cada vez mais inteligentes, existem ali as janelas de desenvolvimento, né, que vão, né, dar um certo limite para esse processo, né, dando ou talvez organizando esse processo, assim eu posso dizer. Assim, e parando para pensar um pouquinho mais, se ela chegou a um consultório, né, para um atendimento psicológico, então, na verdade, tem alguma coisa aí que está fora da ordem, né? Porque ela chegou ali, então ela está com algum problema, teoricamente. Então, já é uma maneira, né? Claro que esse problema pode nem ser cognitivo, né? Pode ser de outra ordem, como comportamental, Sim. por exemplo. Mas, de fato, chega porque ela tem uma demanda. Ou os pais têm uma demanda. Porque, às vezes, eles dizem que a criança tem a demanda e não tem, né? É que nem eu brinquei, quando a gente estava falando lá do pré-escolar, quando um pai chega com um pré-escolar falando que ele é impulsivo. Eu falo, pelo amor de Deus, uma criança de 2 anos, ela precisa ser impulsiva. É verdade. Né? Não, quando eu falei que ela chega com uma demanda, com algum problema, assim, é porque tudo interfere, né, no desenvolvimento, no pensamento, então vai ter... Titio Vygotsky já fala disso há quase 100 anos, né?
Quer dizer, ele não fala que já morreu, mas... Já morreu, né? Não fala, ele fala através dos neo-vigotskianos. Tá bom. Obrigada, professor. Não, mas é bem por aí. Agora, enquanto eu estava te respondendo, João, eu estava aqui olhando a mensagem da Vanderleia, né? E eu, olhando aqui, eu tendo que dar a notícia triste. Vanderleia, eu não acredito em escola construtivista no Brasil, não, tá? Não acredito porque o que acontece? Nos anos 90, o construtivismo ficou muito em moda no Brasil. E aí toda escola era construtivista. Todo mundo queria ser construtivista, porque aí a galera que tinha dinheiro queria botar o filho aonde? Na escola construtivista. Então tem um monte de escola que se diz construtivista. Agora, botar o construtivismo na escola na prática, olha, eu vi pouquíssimas escolas até hoje. Para ser muito sincero, no estado do Rio de Janeiro, isso eu tô falando, mas assim, ouço isso de profissionais, que são profissionais com muito tempo de experiência, não só na área pedagógica, mas na psicologia também. Temos 3 ou 4 escolas no Rio de Janeiro inteiro. Eu não tô falando da cidade, não, eu tô falando do estado. Né, que são consideradas de fato construtivistas. A maioria das outras é só título. Ou até tenta, mas não é. Dessas 4 aí, eu conheço uma. Né? E realmente, assim, o tipo de trabalho deles é sensacional. Claro que eu acho que a mensalidade dela deve ser uns R$4.000. Mas, assim, sensacional. Uma bagatela. Bagatela de leve, né? Isso aí é o troco do pão, né? Mas assim, é outro mundo. Né? Essas escolas são outro mundo. Né? Escolas construtivistas, de fato, é bem difícil de a gente encontrar. Consigam ser construtivistas de fato. Né? Consigam aliar, né? um sistema construtivista, que é um sistema conteudista, que é o nosso sistema, né? Com uma proposta construtivista. Isso é um desafio muito grande. Bom, agora, mudando um pouquinho de assunto, né, entrando na questão da sessão em si, né, como que a gente trabalha com a criança e adolescente, vocês acham que com eles uma sessão ela precisa ser estruturada? O que é possível fazer? Uma sessão bastante estruturada com eles? Eu já brigo com sessão estruturada para adultos, quanto mais para criança. E aí que tá, Eliadab, eu vou te dizer o seguinte, não só é possível, como é extremamente importante. Claro que a sessão estruturada com eles não vai ser aquela sessão estruturada que eu falei na aula passada, né? A estrutura com a criança ela vai ser um pouco diferente, ela vai ser mais maleável. Um pouco, não que com o adulto não seja maleável, também acho que é, mas com a criança ainda mais maleável, obviamente. Mas o que é a estrutura, por exemplo, na infância? É trabalhar momentos. Isso é uma maneira de estruturar uma sessão. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um paciente hoje, ele tem 7 aninhos. Ele é extremamente caótico também. Outro caótico, né? É exatamente esse tipo de demanda que me procura, por algum motivo que eu não sei bem qual. Por que será, né? E esse menino é bastante caótico, né? E uma coisa que eu fiz com ele, pena que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Fiz com ele uma coisa muito simples. Eu tenho um quadro branco pequenininho, mais ou menos desse tamanho. O que eu faço? O que eu tenho feito com ele? Tem funcionado super bem. Eu chego na sessão com ele e eu falo com ele que a gente vai fazer o nosso relógio da sessão. Eu faço um círculo. Só para constar, gente, ele tem 7 anos, mas ele tem um déficitzinho cognitivo que a gente ainda está investigando. Eu faço um círculo, divido o círculo em 4 partes. A primeira parte é o momento dele. A segunda parte é o meu momento, eu boto o momento do Antônio. O terceiro momento é o momento do Antônio e dele, eu boto o nomezinho dele. O quarto momento é o momento da mãe dele. E aí, na verdade, aí ela fala, é o meu momento com a mamãe e com você? Eu falei, Aí eu boto lá, o nome de todo mundo. Ele tem quantos anos? Ele tem 7 anos, mas ele tem um déficit cognitivo. Ele tem um declínio importante em linguagem, então ele tem uma imaturidade, né? Ele tem um comportamento que é bem maturo. Ele sabe ler? Não. Ele sabe ler? Não sabe. E como é que ele sabe? Ele reconhece seu nome? Na verdade, ele sabe o nome dele, ele consegue reconhecer o meu... Para não dizer assim, eu vou me corrigir. Ele sabe ler sim, mas ele está no começo do processo.
Então ele sabe o nome dele, sabe palavras básicas, mãe, pai, consegue identificar minimamente o meu nome, até porque eu já mostrei para ele várias vezes, então ele consegue identificar meu nome, mas ele tem uma dificuldade, ainda tem, tá no iniciozinho do processo, né? Legal. Exatamente, Tarcísio. Não só a mãe dele entra, como ela participa da brincadeira no final do atendimento. Inclusive, na semana passada, ela estava também bolada, porque ela estava ocupada e ele foi lá chamar ela entrou meio contrariada. Acho que ela também estava meio mal-humorada. Mas participou. Né? E qual é a primeira coisa? Esse menino é um menino também que os pais tinham muita dificuldade de dar limite para ele. E aí, eu comecei a trabalhar o limite com ele dentro da sessão. E ele trabalha muito bem com isso, né? Então, por exemplo, gente, termina a parte dele, eu falo com ele, agora é a hora de você cuidar do nosso quadro, porque eu falei que assim, eu desenho, mas o quadro é responsabilidade dele. Aí ele vai lá, pega o apagador e apaga a partezinha dele. Depois ele vai lá, apaga a minha parte. Depois ele apaga a nossa e no final ele apaga o quadro todo. Isso é uma estruturação de sessão, por exemplo. Uma sessão marcada, onde ele tem os momentos, ele sabe que é o momento dele escolher a brincadeira, o momento de eu escolher a brincadeira. Obviamente, a brincadeira não é qualquer brincadeira aleatória, né? Tem um objetivo ali nas brincadeiras. O momento da gente brincar juntos, não que a gente não brinque juntos nas outras, mas é que essa terceira é uma brincadeira que a gente escolhe em conjunto. E no final, uma coisa para fazer com a mãe dele. Normalmente, durante esse processo, durante esse caminho, ele sempre escolhe uma coisa para fazer com a mãe no final. Aí a gente faz com a mãe dele no final. Por exemplo, na semana retrasada foi quebra-cabeça. É isso. E essa semana foi o jogo do mico, que eu nem sabia jogar. Foi até a mãe dele que me explicou, que eu nem sabia. Então, isso é uma estrutura de sessão, por exemplo. Né? E com ele, e certamente, né, quando eu comecei a estruturar a sessão com ele, começou a fluir muito melhor. Né? Começou a fluir incrivelmente melhor. Porque as primeiras sessões eu faço mais soltas, mais livres, né, e tal. A partir do momento que eu comecei a estruturar a sessão com ele, ficou maravilhoso. A maior parte dos problemas que a gente encontrava passaram. Assim, deixa eu fazer uma pergunta, né? Passa. Sem querer discordar do que você disse. Não, de maneira nenhuma. Esse início, né, mais flexibilizado, né, que tem uma exigência bastante grande do estabelecimento do vínculo terapêutico, já não poderia ser uma forma de você estar estruturando, né, esse atendimento, né, pensando que no início ter algo um pouco mais livre, né, seja algo que, né, seja interessante de ter no início? Eu não sei se eu entendi onde você quer chegar com a pergunta. Mas eu vou te responder com uma coisa que não teve nada a ver com a sua pergunta, que é o seguinte: se eu partir do princípio, a partir do que eu entendi da sua pergunta, então qualquer atendimento com criança já seria de alguma maneira estruturado de partida? Assim, se for um objetivo prévio, né, de você sentir, né, se é algo recorrente, né, que nas primeiras sessões você tem uma questão mais livre e tal, se é algo que se repete outras vezes, eu fico me perguntando, né, se isso já acaba não compondo, né, parte dessa estruturação que seria algo mais flexível. Sim, você tem razão no momento que você pensa. Se a sessão tem um objetivo, ela já tem algum grau de estruturação, obviamente. Mas a partir do momento que eu dei essa estrutura mais rígida dentro da sessão, né, criando momentos da sessão, como eu te falei, isso estruturou o meu paciente. Né? Como eu falei, inclusive resolveu muitos problemas. Né? A mãe entendeu isso, a mãe pegou essa ideia, né, e começou a fazer isso na rotina do menino. Isso ajudou pra caramba. Isso já é psicoeducação, isso já é orientação, como eu tinha falado, né? Orientação de pais. Isso tudo foi bastante positivo para essa criança. Né? E certamente isso facilitou muito o meu trabalho. Sem dúvida. Porque o moleque também era outro que tocava o rebu. Ele tinha uma coisa muito engraçada. E detalhe, ele veio de outro terapeuta, tá? Ele veio de uma amiga que estava começando o trabalho com ele, ela acabou saindo da instituição e veio para mim. A mãe pediu que viesse para mim, por indicação da escola. Olha que louco, né? Somos da mesma instituição, mas aí
Tava saindo, a mãe falou com a psicóloga da escola, que tinha me conhecido, tipo, uma semana antes. Ó, tem um fulaninho que atende lá na instituição, fala com ele. Eu falei, caraca, que loucura. Nesse caso, esse paciente não é do meu consultório, é da instituição que eu trabalho, que eu atendo numa outra instituição. Então, assim, a estruturação não só é possível, como é muito interessante, né, na infância. Psicoeducação, um outro aspecto importante dentro da terapia, acontece pra caramba com eles. A gente só vai usar recursos próprios. Me dei um segundinho, que eu sabia que eu estava esquecendo uma coisa, eu preciso pegar um material. Desculpa, gente, voltei. Poxa, é uma pena. Eu pensei que eu tivesse trazido um material aqui para casa, mas na verdade eu fiz o contrário. Eu acho que eu trouxe e levei de volta para o consultório e não me atentei à aula, que eu gosto de mostrar esses materiais para vocês. Mas para a gente fazer psicoeducação com crianças, a gente tem uma série de materiais, aliás, temos muitos materiais para poder trabalhar questões com crianças, como, por exemplo, uma pergunta simples. Por que vou à terapia? Isso é uma pergunta extremamente simples e que muitas vezes os pais, por exemplo, não sabem explicar à criança por que ela deve ir à terapia, né? E aí eu vou mostrar um material para vocês aqui que é muito legal para isso, né? Que eu uso com meus pacientes, tá? Peraí. Vou ter que abrir minha área de trabalho para vocês. Ué? Não é o slide. Foi, ué. Vocês estão conseguindo ver o material? Sim, não, talvez. Sim. Beleza. Sim, isso aqui é um exemplo. Esse material. Terapia. Esse livro aqui, por exemplo, eu precisei escanear para mandar para um paciente, né, que estava distante, né, não estava precisava mandar para a família dele, né. Mas esse livrinho, por exemplo, ele é muito legal, né. Então, olha só, deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de visualizar, né. Por que vou à terapia? Carla briga todos os dias com seus familiares. Frederico chora sempre que inicia a aula. Paulinha não consegue dormir sozinha. Jonas sente dor de barriga quando tem provas na escola. O que essas crianças têm em comum? Cada uma dessas crianças enfrenta um problema. Os problemas fazem parte da vida de todas as pessoas. Às vezes são probleminhas, às vezes são problemões. Às vezes as crianças resolvem seus problemas sozinhas. Às vezes elas precisam de ajuda da família ou da professora, ou dos amigos para enfrentá-los. Você já sentiu que tem um problema tão grande, mas tão grande, que não teve ideia do que fazer com ele? Ele é dado, você que está com a webcam aberta. Você já teve um problema tão grande, mas tão... Meu Deus do céu, o PDF já brotou aqui no negócio, não deu nem tempo de respiro. Você já teve um problema tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você precisou de ajuda? Sim, com certeza. O que você não sabia fazer com ele? O que fazer com ele? Uhum. Muito bem. E você já tentou compartilhar com seus familiares, com algum amigo ou com a professora, mas ninguém ao seu redor conseguiu te ajudar? Esse acaba sendo muitas vezes o momento em que os nossos familiares procuram a ajuda de um terapeuta. Ele é muito diferente de um amigo ou amiga e poderá auxiliá-lo a identificar suas emoções, seus pensamentos, comportamentos, que fazem com que você fique cada vez mais preocupado e triste. Me conte, qual é o problema que você vem enfrentando? Qual o maior problema, ou qual foi o maior problema da sua vida? O Pedrinho que não me empresta o carrinho de controle remoto na hora do recreio. Entendi. Muito bem.
É interessante porque aos poucos você aprende a transformar os problemões em probleminhas cada vez menores. No entanto, que não interfiram mais na sua vida. Eu não vou seguir aqui, obrigado, Eliadab, por entrar no personagem. Mas, vejam, né, o trabalho de psicoeducação, o trabalho, né, de apresentação da terapia, e, né, o Eliadab já fez o favor ali, né? Se vocês olharem o livrinho, vocês vão ver, né, o que o livrinho trabalha, vocês vão perceber que, no fundo, esse livrinho trabalha o modelo cognitivo com crianças. Né? Eu já uso eles com crianças tão pequenas, aquilo que a gente estava falando. O trabalho com pensamentos ele não flui tão bem, né? A gente vai cair no campo das emoções. Mas quando a gente pega esse livrinho com a galerinha de 7, 8, 9, né? E aí vai, né? Eu já usei até com adulto, né? O trabalho, por exemplo, com pensamentos funciona muito bem. Mas independente se funciona mais ou menos, trabalhar, por exemplo, essa psicoeducação sobre a terapia é muito importante para eles poderem entender por que eles estão ali, por que eles estão fazendo aquilo. E para isso nós usamos todos esses recursos lúdicos, né? É muito importante. Né? E através desses recursos a gente chega, né? Por exemplo, no modelo cognitivo, como nesse exemplo. E assim, a gente tem livros diversos. Então, assim como tem o Porquê Vou à Terapia, tem, por exemplo, Medo. Tem um livro chamado A Derrota dos Medos, que é sensacional, que é eu acho que é da Adriana Prado, Zanonato Prado, se eu não me engano, que é sensacional, e do Luiz Prado. A Derrota dos Medos é muito legal. Tem um outro livro dos medos também, que eu acho que é da Marina Caminha, também, que é bem legal. Tem alguns livros desses, né, de psicoeducação, né, para criança, de medo, né? Mas tem vários outros materiais sobre os assuntos. O que eu achei aqui, né, por exemplo, foi esse aqui, que é o TEC. É o Tecnologia. Não sei se vocês estão conseguindo ver, que eu estou tentando fechar as coisas aqui, não estou conseguindo. Aqui. Esse é o TEC. O Tecnologia, um amor quase perfeito para pais e filhos. É um livro muito legal para trabalhar a questão do uso de tecnologia dentro de casa. Não só com a criança, mas com a família em geral. Então, a gente tem, né, uma série de materiais que tem esse intuito de psicoeducar, de apresentar esses conceitos para crianças, adolescentes, e eu uso até com adulto, como eu falei, né? Como eu disse... Que doideira! Desculpa, gente, abri um negócio aqui no meu computador super do nada, não entendi nada. Abri um link aqui aleatório. Desculpa, gente, voltando. Foi mal, porque eu me assustei aqui com o negócio. Existem materiais diversos. Agora eu tô ouvindo o meu eco. Peraí, eu resolvo isso rapidinho. Peraí. Só um pouquinho. O que foi, Tarcísio? Deixa eu ver tuas mensagens, peraí, porque eu não tinha olhado. Corofobia, medo de palhaço. Legal. Sim, o Yuri. Foi o Yuri que fez, não foi? O Yuri é meu estagiário. O Yuri é responsável pelos nossos materiais de TCC ilustrados. Que legal. Inclusive, ele fez um modelo, você pode pedir para ele te mostrar depois. Ele fez um quadrinho, ele até me mandou hoje cedo, para apresentar o modelo cognitivo para o paciente. Muito legal. E por que vocês ainda não começaram a trabalhar em um livro como esse? Porque Vou à Terapia? Porque eu confesso que eu não tinha pensado nisso. What? Eu confesso que não. Já tem o livro Porque Vou à Terapia. Não, mas devem ter várias, né, situações que surgem no teu cotidiano atendendo essas crianças. Confesso que eu nunca tinha pensado nisso. Agora então, que você falou, 2021, por favor, lance pelo menos 2 livros infantis. Que isso, gente? É assim que as coisas funcionam, né? Assim Sim, Coloque metas.
Estabeleça É a meta. importante trabalhar com metas. Mas minhas metas são isso outras, né? mesmo. Minhas metas são outras, gente. Eu seria um consumidor do seu livro, Antônio. Mais cedo, acho que foi o Júlio que me perguntou, né? Minha meta hoje. Bom, minha meta é terminar o ano primeiro, né? Conseguir concluir o ano bem, né? Depois disso, né, é a possibilidade de abrir pesquisa lá na faculdade. Então, segura aí. Sem contar uns artigos que eu preciso escrever também, que estão aqui no meu ouvido. Põe Então, pesquisa, foca nisso aí. Boa, gostei. Então, faz um livro sobre a pesquisa. Faz um livro sobre o Mas isso artigo. demora muito tempo. Deixa eu voltar à pergunta do Tarcísio. Tarcísio, você talvez não encontre, eu pelo menos nunca vi, tá? Não quer dizer que não existe. Um livro desses de psicoeducação, principalmente para crianças, sobre palhaços. Mas a gente tem sobre fobia. Né? Para quem não sabe, courofobia é medo de palhaço, tá, gente? E sim, né, a história do medo de palhaços, né, não que não existisse antes, mas cresceu imensamente com o lançamento do primeiro It lá em 87, se eu não me engano. Então, isso bombou muito nos Estados Unidos, depois veio importado, né, quando o It foi lançado lá. Essa coisa do palhaço assassino e tal. Historicamente, o que colocou a courofobia no mapa foi o It. Responsável foi o It. Culpa do Stephen King. Não do Stephen King, né? Foi de quem produziu o filme para TV, né? Stephen King foi só o escritor, né? Também acho. Quando eu soube, eu também achei muito absurdo isso. Muito doideira. Agora, o interessante é que isso se tornou um estilo, né? Como assim? Se tornou um estilo de filme de terror, né? Sim, né? Claw... Esqueci o nome. Claw Murder, não lembro. Um negócio assim. Em todo um estilo, só com um negócio de palhaço, essas coisas. Realmente. Tem sim. Grotesco, né? Se você pensar na questão também do assassino mascarado, né? Já tem também, assim, não sei se tem relação, né? Eu imagino que tenha. Tem também uma pá de filmes aí de um cara que sai matando os outros por aí com alguma máscara. Né? Sim, de fato. Aí, já achamos uma courofóbica É só começar a falar do assunto. Então, vamos mudar de assunto, gente. A apresentação do modelo cognitivo, vamos voltando aqui, né? A apresentação do modelo cognitivo de forma lúdica, a gente já falou bastante disso, né? É claro que, como eu falei antes, a gente precisa considerar, né, a idade da criança para poder fazer, né, essa psicoeducação. E, em geral, a gente foca muito nas emoções. Eu gosto de trazer muito isso de exemplo, isso faz parte de um livro que eu gosto muito, que por algum motivo eu podia ter trazido aqui para o quarto e eu não trouxe, né, porque já que eu fui na minha estante, o livro está aqui em casa, que é o livro Terapia Cognitiva com Crianças e Adolescentes. Esse livro é sensacional. É até um pouquinho difícil de achar, porque esse é um livro argentino, foi traduzido para o português, mas ele é meio chatinho de achar. Mas é um livro muito legal, e assim, as ilustrações dele são feitas por um ilustrador argentino, que eu sempre esqueço o nome dele. Acho que é o Liniers, mas eu posso estar enganado. Mas é um ilustrador argentino conhecido que faz a ilustração desse livro. E ele mostra, ele tem essas tirinhas, né? E aí tem tudo a ver com o que o Eliadab brincou ainda há pouco, né? E ele usa essas tirinhas para apresentar o modelo cognitivo. Então, por exemplo, olha só o chute que eu dou. A menina vai lá, chuta e acerta o abajur da mãe. Ela fica com aquela cara, mamãe vai me trucidar. Espera, ainda podemos nos salvar. Feline, que é o gato, onde tem um lápis? Aí ela bota o ursinho, né, do lado de uma mensagem que fui eu, desculpa. Ou seja, a sacana botou a culpa no ursinho. Né? E é legal, por exemplo, fazer essa brincadeira com a criança e ajudando, e mostrando a criança, e ajudando a criança a identificar a situação, a identificar a emoção da menina, o pensamento da menina e o comportamento dela. Claro que existe um risco, né? Você pode estar ensinando para a criança aí sem querer a burlar as situações, né? Achei meio sociopata essa criança. Né? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Achei, ela criou um álibi, entendeu? De leve. Ela foi empática, podemos nos safar. Quer dizer, ela inclui o urso, mas no final das contas, ela paga a pena. Ela inclui o gato. Ela inclui o gato. O gato, é verdade. O Feline é o gato. Ela inclui o gato. Caraca, tadinho do urso. Exatamente. A gente tem vários outros materiais para trabalhar. Isso aqui é um RDPD, gente. Situação, pensamento, emoção, comportamento. Né? Esse aqui é um exemplo para você poder ensinando o paciente a trabalhar
quais são os pensamentos, quais são as emoções, ele relacionar as emoções ao pensamento, as emoções ao comportamento, e aí vai. Né? Um outro material, um outro aspecto que a gente precisa trabalhar com o paciente são as crenças. Né? E aí uma analogia muito boa para crenças é essa, são os óculos. Né? Que nós temos que as crenças são como óculos que a gente coloca. Né? Então, por exemplo, você pode colocar um óculos que é o óculos catastrófico, onde tudo é perigoso, onde a gente passa a se considerar indefeso, que a gente não é capaz de resolver os problemas, ou que a gente passa a acreditar que pode acontecer uma coisa com a gente a qualquer hora. Esse óculos também nos diz que faz a gente se criticar a todo momento, ou diz pra gente que a gente tem que ter muito cuidado, ou que nós somos fracos, frágeis. Mas também você pode usar o óculos escuro. O que o óculos escuro diz? Ele nos diz que nós somos inúteis, que ninguém gosta da gente, que tudo sai errado, que a gente não serve para nada, que tudo é nossa culpa, que os meninos não me levam em conta, né? não me valorizam, então é uma questão de valorização. Ou o óculos espelhado, onde a culpa é deles, né? Eles me odeiam, estão todos contra mim, faz isso comigo de propósito, estou farto deles, então tudo é deles, né? Tudo é para fora, né? Tudo é externalizado. Então é muito legal com criança, mas também com adulto, às vezes a gente trabalha essa ideia de que as crianças são como óculos. E quando a gente bota esses óculos, a gente passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Esses óculos fazem, como o Eliadab colocou óculos agora só para fazer uma graça, você passa, né, a enxergar de uma maneira... Sem os óculos, o Eliadab é cego. Quando ele bota os óculos, ele passa a enxergar. Ou seja, os óculos mudam a visão dele. Né? Não é, Eliadab? Exatamente. Então, a gente faz essa analogia do trabalho com a ideia dos óculos com a criança. Geralmente funciona muito bem. E aí, agora falando de técnicas propriamente ditas, né? Assim como a gente tem algumas técnicas que foram convertidas, né, da TCC com adulto para a infância, né? Até como o próprio modelo cognitivo, como a gente estava falando há pouco, existem algumas coisas que foram criadas pensando na infância, né? E uma delas, uma coisa que eu gosto pra caramba de trabalhar, é a pergunta do milagre. Em que consiste a pergunta do milagre? É muito legal para mapear com o paciente a questão de solução de problemas. Os problemas que ele tem é a solução de problemas, né? Então a pergunta é assim: imagine que uma noite, enquanto você está dormindo, acontece um milagre e seus problemas desaparecem. Ao acordar na manhã seguinte, o que você gostaria que tivesse mudado? Que diferenças haveriam? Como você se sentiria? Tarcísio, como você se sentiria? Como eu me sentiria se... Vou repetir a pergunta. De novo. Imagine que uma noite, enquanto você está dormindo, acontece um milagre e seus problemas desaparecem. Ao acordar na manhã seguinte, o que você gostaria que tivesse mudado? Que diferenças haveriam? Como você se sentiria? Tivesse mudado o presidente e o Coronavac ter sido produzido já, pronto para... Queria essas duas mudanças. Eu ia acordar feliz. Muito pertinente. Me sinto contemplado pela fala do colega. Não esperava mesmo, mas eu entendo. Eu entendo essas mudanças que você falou. E olha só, como é que você se sentiria? Me sentiria animado. Uhum. E que mudanças de fato haveriam? Mudança haveria? Eu acho que haveriam mais possibilidades. De fazer muitas coisas, produzir, aprender, encontrar pessoas. Que é tudo que a gente não tem agora muito, né? Verdade. Eu já ouvi esse tipo de resposta, tá? Na pandemia. Que a vacina tivesse sido criada. E que a pandemia acabasse. Virou um sonho, né? Não só seu, de muitas crianças também. De muitas pessoas, eu diria.
Uso de materiais, né, como os livrinhos, eu mostrei porque vou à terapia, e aí tem vários materiais diversos, como os livros e baralhos. E aí aqui eu trouxe para mostrar para vocês, eu vou coisar a tela de novo, né? De novo, materiais que voltaram para o consultório, que eu devia ter trazido de novo e não trouxe. Eu estou aqui, por exemplo, com um exemplo que é o Baralho dos Comportamentos, que é do Renato e da Marina Caminha, que eles fazem parte de um protocolo chamado Protocolo TRI, que é a Terapia da Regulação Infantil. Muito bom, por sinal. Eles têm um curso, eu fiz o curso de TRI, é sensacional. E esse baralho aqui, que é o terceiro baralho desse protocolo, ele é focado em comportamentos. Mas o primeiro baralho é o baralho das emoções, o segundo baralho é o baralho dos pensamentos, e o terceiro baralho é o baralho dos comportamentos. Então, o Eliadab, TRI, no início, era terapia da regulação era terapia da reciclagem infantil, era um nome super esquisito. E aí eles mudaram para terapia da regulação infantil. Né? E aí tem o baralho das emoções primeiro, onde você começa a trabalhar, olha, vejam só, emoções com o paciente, né? Onde a gente começa a trabalhar o que são as emoções, como as emoções afetam a gente, né? Eles têm uma analogia muito legal, que eles falam que as emoções... Eu vou estar falando de emoções na aula de ansiedade, tá? Que a gente vai poder falar um pouquinho disso com mais calma. Eles têm uma analogia que emoções são como ondas. E que muitas pessoas acham que estão à deriva. Mas não. É como se nós estivéssemos em um barco. E a gente tem que aprender que nós somos o barco, não a onda. Então, assim como uma onda num barco, ela passa. Então as emoções passam. Então, se por exemplo, agora eu estou triste, eventualmente essa tristeza vai passar. Claro, se não for patológica, tá, gente? Cuidado, mas eventualmente ela vai passar. Se eu estou com medo, o medo vai passar. Se eu estou com raiva, a raiva vai passar. É claro que eu preciso estar atento, eu preciso manejá-la para não fazer besteira, mas ela vai passar. O baralho dos comportamentos de pensamento sempre vem com um baralho parecido com o baralho das emoções. Então eu vou mostrar para vocês aqui, peraí. O baralho das emoções ele é parecido com esse aqui, onde você tem cartinhas com as principais emoções. O baralho das emoções ele é maior, ele tem mais cartinhas. Então, por exemplo, a gente tem a cartinha da alegria, do amor, do medo, do medo, do nojo, da raiva, da tristeza. E aí voltamos para a alegria, né? Aí tem cartinhas para meninos e meninas, né? Também tem cartinhas para o que a gente chama de sentimentos, porque emoções, para a psicologia, são diferentes de sentimentos. Sentimentos são interpretações das emoções, né? Então, aí, sentimento tem um monte de coisa. Desânimo, ira, contentamento, saudade. E a gente faz todo um trabalho de psicoeducação das emoções, onde a criança aprende o que são as emoções, aprende a perceber as próprias emoções. E aí vem o baralho dos pensamentos, né? Que é um trabalho onde que você começa a trabalhar, de novo, pensamentos com a criança, relacionando os pensamentos com as emoções. E aí a criança vai aprender a reciclar os seus pensamentos. Eu não estou com baralho aqui para mostrar para vocês, né? Porque seria legal se estivesse com tudo aqui. E por último, o baralho dos comportamentos, onde você vai trabalhar os comportamentos com a criança, né? Aqui a gente tem umas fichas, né? Com comportamentos vermelhos, que eles chamam de comportamentos vermelhos. Então, por exemplo, desrespeito, desistência, dependência, ignorar, né? Ignorância, retrair. É porque deve ficar embaçada porque a câmera é pequena, né? Ofender. Mas eu estou falando para vocês. Hostilidade, egoísmo, dificultar, não ajudar, passividade, agressividade, enfim, né? Diversas questões, né, ligadas a comportamento.
E aí você também tem as fichas verdes, que são os comportamentos opostos, né? Que são os comportamentos ideais. Como, por exemplo, no último, onde a gente fala lá da agressividade e da passividade, o comportamento assertivo. Né? Ou, por exemplo, no comportamento 5, o comportamento vermelho 5 é o de... Deixa eu ver aqui. É o de ofender. Você vai trabalhar com o paciente, elogiar. E assim vai. Então, o TRI é um protocolo, né, que se vocês forem olhar, é um protocolo que vai trabalhar justamente o modelo cognitivo com a criança desde o início. Ele também tem um trabalho com pais. E vocês se lembram que eu falei que o interesse pelas emoções nesse trabalho com a infância voltado para as emoções, ele é bem recente? Lembra que eu comentei isso? Esse trabalho não começou só por causa desses autores, mas muito pelos autores, pelo Renato e pela Marina Caminha. Aliás, 2 pessoas sensacionais. Eu os conheço também. Quando eles estavam fazendo a pesquisa do TRI desse protocolo, né, o foco deles, assim como a TCC tradicional, era o comportamento. Só que eles perceberam, mas o primeira parte, né, o primeiro módulo do protocolo é trabalhar com as emoções. E eles perceberam que o trabalho com as emoções levou a uma redução de sintomas da criança absurdo. Então, as crianças que eles trabalhavam esse protocolo, os sintomas que os pais traziam, eles reduziam muito quando eles trabalhavam as emoções com as crianças. Então, eles mudaram a proposta do trabalho, onde eles deixaram de focar no pensamento, passaram a focar mais na emoção, mas sem desconsiderar o pensamento, é claro. E o uso do vermelho e verde tem muito a ver com o sinal de trânsito, o Eliadab, né? E com uma ideia dessa, né? Como o pensamento vermelho, não como corrigir, mas como pensamentos ou emoções, ou situações desagradáveis ou que não ajudam, né? Por exemplo, ofender o coleguinha é um comportamento que não ajuda. Em geral, não ajuda. Não? Vou aproveitar que o Tarcísio levantou essa bola e vou ter que afirmar aqui, aproveitar que a aula está sendo gravada, né, que essas cartas tinham que ser apresentadas para o nosso colega que está sentado na cadeira do presidente quando ele era criança. Né? Uma pena ele não ter conhecido essas cartinhas. Com certeza. Pena que elas foram criadas não há tantos anos assim, né? É verdade. Mas, sim, uma psicoeducação das emoções para ele seria bem interessante. Não, eu perguntei isso porque é muito comum, né? Você vê o vermelho sendo associado a alguma coisa assim, dessa natureza. O green, né? Você vê, por exemplo, quando o professor está corrigindo uma prova e ele quer apontar os erros cometidos, né? Ele usa uma caneta vermelha, né? E quando ele quer dar um parabéns, excelente, ele usa uma caneta azul, né? Então, pelo menos ele não usa verde, né? Inclusive para questões online hoje, né? Se percebe isso, que se você quer que uma pessoa efetue uma compra num determinado site, eu trabalho com venda online, se você quer que a pessoa efetue uma compra online e você coloca um botão de compra verde, a taxa de conversão é maior se você colocar um botão de compra vermelho, por exemplo. Não sabia. Curioso. Uhum. Sabia mesmo. Ana, a sua conta é o quê? Eu não entendi nada da sua conta. Que conta, Ana? E quem não usa mais, gente? Eu tô perdido. Tem alguma coisa às vezes a nossa conversa no chat é meio esquizofrênica, né? Porque são pedaços. Eu continuo não entendendo, gente. Minha conta bancária é no vermelho. É verdade. Bem lembrada. Nossa conta bancária é no vermelho. Jorge? É proibido caneta vermelha? Eu não sabia, não. Ninguém me avisou isso, não. Temos uma pedagoga fazendo pedagoga educação. Não, brincando. Sabe o que eu faço? Eu uso caneta vermelha para todo mundo, para tudo. No primeiro segmento, a nossa orientação é não usar, para não destacar erro, né? Mas para usar o erro,
como uma reflexão junto à criança, junto à turma, para uma nova aprendizagem, para um novo momento de aprendizagem. Muito legal. Georgia, onde é a sua escola, Georgia? Eu vou levar minha filha para lá. Eu vou me mudar para o município da sua escola. Eu me chamo no Zap. Na minha época também, o Tarcísio, mais do que isso, tinha professor que fazia questão de botar a nota baixa na folha inteira, né? Não só no cantinho. Se você andar um pouquinho mais para trás, tinha professor que, além de usar caneta, usava aquela régua de madeira, né? Caraca, não é pra tanto não, Tarcísio. É a palmatória. A palmatória caiu na década de 80, irmão, acho que até antes. Não é pra tanto assim não, tá? Não é assim também não. Voltando, né, gente? Como eu estava falando, né, a gente tem esses materiais, a gente tem uma série de materiais, os baralhos, como técnicas e como materiais para trabalhar com a criança e com o adolescente também, assuntos diversos, né? Assim como as técnicas, né? As diversas técnicas, né? Por exemplo, a própria meditação, né? A gente falou tanto, né? Uma coisa que eu falei bastante nesse semestre, né, a questão da meditação, a gente tem protocolos de meditação para criança. E aí eu cito, por exemplo, esse livro do Vitor Friari, né, que acho que é o principal que a gente tem em português para meditação com criança. E também tem também um baralho. Não trouxe. De novo, mais uma coisa que eu não trouxe para cá, que um baralho para trabalhar a questão da meditação na infância, né? E tem alguma coisa para trabalhar a memória? Você tem protocolos para trabalho de memória, mas aí é na parte de neuropsicologia, né? Na parte de reabilitação e neuropsicologia, você tem, acho que é a Coruja, não sei das quantas, tem o Promove, mas assim, eu não conheço esses protocolos, só sei que eles existem. A Georgia acabou de responder. Oi. Qual o nome do livro? Qual deles? Esse que o senhor acabou de falar sobre a meditação em criança. É o que está na tela, é o Mindfulness com Crianças e Adolescentes do Vitor Friari. Não está aparecendo para mim. Ah, tá. Peraí, tá aparecendo para vocês, gente? Ah, não, eu tirei, foi mal. Eu te esqueci, eu tirei o slide, foi mal. Realmente vocês não iam ver. Agora sim, né? Agora sim, né? Assim, é um livro legal, é um livro interessante, mas assim, eu acho ele... Para ele fazer sentido, o ideal é que você tenha um conhecimento prévio de Mindfulness, né? Que você tenha um conhecimento mais amplo, e aí tem várias outras referências que são mais interessantes nesse sentido, para você chegar no livro do Vitor, para aí sim poder fazer, né? Mas é um livrinho legal, é interessante. Eu tenho esse livro, que está aqui em casa. Está na minha mochila, aliás. Rapaz, eu acho que tem que dar um prêmio Nobel para quem conseguir fazer uma criança meditar, meu Deus. Olha, Eliadab, isso tem crescido bastante, sabia? Né? Inclusive, eu assisti no congresso, no ano passado, eu deixei de dar aula, inclusive acho que foi na disciplina de TCC, foi a disciplina que eu deixei de dar aula, porque eu fui para um congresso, que é o Concrearte, aliás, que é um congresso de TCC na infância. Foi no Sul, esse ano ia ser aqui no Rio, mas com a pandemia babou-se tudo, né? E aí foi online. Esse ano, teve uma pesquisadora que era a Tamara Russell, uma pesquisadora da Inglaterra, uma das principais referências em mindfulness baseada em evidências, né? Eu já assisti várias palestras e tenho contato com um aluno, com um doutorando dela, não, né? Um ex-doutorando dela, né? Que hoje é doutor, né? Trabalha com ela até hoje, que é o Thiago Taton, lá do Sul. Acho que eu já até comentei deles na aula. Você assistiu, Georgia, a Tamara Russell? Sensacional, né? Tamara, uma fofa, né? Porque a Georgia foi no congresso, eu lembro de ter visto ela lá, no online. O trabalho dos três dragões. Três dragões, né? Um trava-língua. Aliás, imagina se fossem 3 tigres tristes. Né? Isso é horrível. Aliás, Georgia, eu tenho uma amiga que trabalha com crochê. Eu pedi para ela vai fazer os dragões para mim. E ela trouxe um protocolo de trabalho de meditação com essa brincadeira dos 3 dragões, né? Então, sim, é possível e tem crescido bastante. Aliás, existem trabalhos falando, por exemplo, né, do benefício da meditação
para crianças com TDAH, com sintomas de TDAH, onde você está trabalhando mindfulness, a atenção plena, você está desenvolvendo a atenção da criança, né? Ou do adolescente, até do adulto, né? Eu fui colocar minha sobrinha de 3 anos para inspirar e expirar, fiz só para ver como seria mesmo. Para minha surpresa, ela ficou quietinha, fazendo, e quando eu parei, ela queria mais. Ficou falando, tia, vamos respirar. Caraca, que sensacional. Com criança, a gente tem, Daniele, uma coisa muito simples e muito legal de fazer, que é o seguinte. Meu Deus, eu não tenho como fazer aqui para vocês, que é o problema, né? Não tem como mostrar para vocês aqui, mas... Você trabalha com a criança, eu também não tenho habilidades manuais para fazer. Cheirar a flor, acender a vela. Quando a gente faz isso, às vezes a gente até leva a flor, né? Leva uma velinha, para a criança aprender a coisa do inspirar, cheira a flor. E apagar a vela, né? Não é acender, na verdade é apagar a vela, né? O expirar. E aí a criança aprende. Genial, cara. Sensacional. Aliás, eu faço isso até com adulto, às vezes. Quando o adulto não entende respirar, cheira a flor, assopra a vela. Genial. Aí, ó, viu? A Angélica também fazia o cheirar a flor, assoprar a vela. É uma técnica muito simples para você ensinar a criança esse processo da respiração. É claro, e é bom eu lembrar para você o seguinte, nem todo treinamento respiratório é mindfulness, tá bom, gente? Importante ressaltar isso, né? Porque tudo depende do objetivo para você fazer aquela tarefa, fazer aquela atividade. Treinamento respiratório é uma coisa. Mindfulness é um pouco diferente, tem uns objetivos diferentes, né? Vale lembrar que o nosso objetivo com mindfulness é chegar nessa questão da atenção plena. Muitas vezes o treino respiratório é muito mais um alívio dos sintomas, não dos sintomas, mas das respostas simpáticas do corpo, né? Versa não só, mas principalmente os aspectos neurobiológicos. Joelma, acho que você está querendo fazer uma pergunta e eu não te dei a palavra, né? Pergunta, por favor. Eu já estava ficando aqui, já ia baixar minha mão. Desculpa, de verdade. Não, a princípio, foi na hora que a Georgia estava falando, que eu levantei a mão para falar também da caneta vermelha, já tem uns 10 anos. Nossa, eu não sabia. Em Belfort Roxo. Eu moro aqui em Belfort Roxo, né? E aqui assim, a caneta que a gente usa é preta. Nem para colocar aprovado e reprovado, a gente não pode usar outra caneta, né? No caso é preta porque eles escolheram essa cor, né? Ainda bem que não foi cor de abóbora. Porque aqui nossa, cor de abóbora é horrível. A cor de Belfort Roxo é cor de abóbora. Mas uma caneta para usar ia ser bem complicado, até porque onde você vai comprar caneta laranja, né? A cor de abóbora. Mas o prefeito aqui não tem muita noção, não. Tá pra lá. Complicado. Provavelmente a legenda dele é 17. Sei lá. Não tem Olha, deixa eu te falar, minha pergunta é a seguinte. Diogo. É sim. Mas diga, já, faça essa pergunta. Eu tô aqui encucada, talvez eu tenha faltado essa aula. Sentimentos são interpretações da emoção. Depois, se você tiver um tempinho, dá uma... Não, eu vou te pedir para segurar essa pergunta para a próxima aula. A gente vai falar disso na próxima aula. Tá? Então tá ótimo, porque eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, eu perdi essa aula. Não, eu não falei muito disso mesmo, não. Eu deixei para falar um pouquinho. Tá ótimo. A gente vai falar na próxima aula sobre isso, tá bom? Tá bom, tô aguardando. Obrigada. Sim. Bom, gente, o que eu tinha para trazer, né, resumindo, é isso, né, para fazer um fechamento, né. Eu pensei que a gente ia até começar outro tema, mas tudo bem. Eu também estou ansioso pela aula de ansiedade, eu gosto de dar essa aula. É um dos temas que eu gosto muito, né. Enfim, hipocrisia. Exatamente. É bem interessante, né. Agora, sendo muito sincero, né, a experiência de trabalho com crianças é muito legal, é muito interessante mesmo, muito produtiva, né? É claro, né? Como a gente falou, tem todos esses desafios, né, que a gente veio traçando ao longo do tempo, né?
uma coisa que eu sempre falo, gente, trabalhar com criança não é só trabalhar com a criança, é trabalhar com a criança, é trabalhar com o pai, trabalhar com mãe, trabalhar com a avó, trabalhar com o tio da van, trabalhar, às vezes, com o inspetor da escola, trabalhar com a professora. Então, assim, é o pacote completo, né? E isso pode ser muito difícil, nem todo mundo encara esse tipo de coisa. Eu já acho super divertido. Isso também com um adulto, né? Ou com adolescente, né? Isso também vai um pouco menos, mas também vai aparecer. Trabalhar com crianças tem muitos desafios, requer da gente muita criatividade, né? E muita vontade, né? Muita vontade de trabalhar com criança. Eu gosto de trabalhar com criança, principalmente com adolescente. Na verdade, minha vibe é trabalhar muito com adolescente. Eu gosto mesmo, assim, de trabalhar com essa garotada. Pré-adolescente e adolescente é meu grupo preferido, né? Eu adoro muito a vibe dessa garotada. Então, é um trabalho muito rico, né? Um trabalho muito, muito, muito positivo, né? Mas, assim, tem muitos desafios, né? Tem muitos desafios, a gente precisa estudar bastante, né? Mas a TCC já tem um protocolo, vocês vão ver quando a gente for falar lá nos próximos temas, né? A TCC, ela já, hoje, né, atualmente, ela já tem aí uma estrada com infância suficiente para poder pensar, né, em maneiras de trabalhar com a criança, né? Trabalhar com a infância e trabalhar a infância, né? As dificuldades presentes na infância e na adolescência, né? E é muito legal, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou especialista em infância e adolescência, né? Então, acabo sendo meio suspeito nesse sentido, mas realmente é muito legal. Eu vou ficar aqui falando disso, poderia ficar falando isso aqui muito tempo. E o Tarcísio, chato é trabalhar com os pais, pode ser muito chato mesmo, só vai depender muito dos pais. Tem pais que são muito parceiros, são muito participativos, né? Eu tenho alguns pais de pacientes meus que são sensacionais, assim, que tem uma parceria show de bola. Aquele exemplo que eu trouxe, né, que eu falei do menino que pula em cima de mim, aqueles pais ali foram sensacionais, né? Aquele outro menino que eu falei que eu atendo hoje, né, que eu falei lá da divisão da sessão, né? Esses pais já são pais um pouco mais complicados, né? Na verdade, eu sou o primeiro que eles engajam, porque os outros terapeutas que atenderam o filho, os pais não engajaram. A criança engajou, mas os pais não engajaram. Então, eu fui o primeiro. Não só eu fui o primeiro, como a minha supervisora na instituição. Na verdade, sim, ela faz supervisão de vez em quando eu apareço, quando eu tô meio embolado com algum caso, eu peço um help dela. Ela sempre fala comigo, Antônio, você não pode abandonar esse caso, porque esses pais só vincularam com você. Então, tu não pode deixar esse caso. Eu falei, não, não tô com intenção de deixar, não. Mas é bem interessante, porque são pais já mais difíceis, né? Onde o vínculo é mais complicado. Agora, por exemplo, tem pais que você fala, você orienta, e eles não fazem nada do que você falou. Aliás, eles fazem o contrário do que você disse. Aí tem hora que dá vontade de esganar, né? E uma coisa que eu sempre falo com os pais. Eu dou esporro em todo mundo, inclusive em vocês. Se tiver que dar esporro na criança, eu dou esporro na criança ou no adolescente. Se eu tiver que dar esporro em vocês, eu vou dar esporro em vocês também. Eu dou esporro em todo mundo que eu tiver que dar esporro. Então, assim, mas isso eu falo mais brincando. A gente não dá esporro, a gente dialoga, né? A gente dialoga, a gente orienta, né? A orientação de pais é uma coisa, um aspecto, né, dentro da terapia, com infância e adolescência, junto com a psicoeducação, que são extremamente importantes, né? Aliás, temos livros inteiros sobre isso, né? Livros inteiros sobre psicoeducação na infância, para a infância, como esses livrinhos que eu mostrei para vocês. Livros inteiros sobre orientação de pais. São são pontos bem importantes, né, no atendimento da infância. Ficou alguma dúvida, gente? Falar igual a aluna, são tantas perguntas. Então começa com a primeira. Ele chora para ouvir. Complicado. Alguém tem alguma dúvida, gente, falando sério? Você percebe assim, no processo terapêutico, existe o que eu já vi sendo falado em outra linha, de estabelecer com o paciente o que seria uma transferência positiva, depois uma negativa, para depois uma positiva de novo?
Olha, a TCC ela não pressupõe transferência positiva e negativa, né? A gente está lá no vínculo, né? A gente entende que o vínculo, ele, no fundo, ele passa por tensionamentos, isso é natural, né? Mas eu não sei se eu poderia falar de vínculo positivo e negativo, não dessa maneira tão marcada. Porque aí começa de um jeito que, por exemplo, a criança, né? A criança começa a se vincular a você, se afeiçoar, mas aí vai chegar um momento que você vai precisar dar um esporro nela. E aí a situação pode dar uma virada, claro. Por isso que é importante, por isso que a gente reforça tanto o vínculo. Porque justamente para quando a gente precisar tensionar esse vínculo, né, quando a gente precisar entrar em questões mais complicadas, o vínculo não se quebrar. Então é por isso que é tão importante reforçar o vínculo, para quando tensionar, ele não quebrar. Isso não é só com criança, isso é com adulto também, né? Pensar que, por exemplo, se a gente está trabalhando com um adulto, por exemplo, trabalhando trauma, a gente precisa reforçar muito o vínculo e dar não só a estrutura, mas dar ferramentas para o paciente lidar com aquele momento, que é o momento onde a gente vai focar no trabalho direto com trauma, né? Se o vínculo for muito frágil, o paciente foge. Se o paciente não tem ferramentas para lidar com aquele resgate da dor, né? aquela revivência, né? Ele não vai aguentar e vai fugir também. Então, isso tudo é importante, trabalhar o estabelecimento de vínculo, trabalhar as ferramentas, e na infância não é diferente. E claro, existem maneiras de dar esporro, né, gente? Não é chegar assim, não pode fazer isso. Não é assim, né? Existem maneiras de dar um esporro dentro da terapia, né? Eu acho que a gente precisa ser mais sério, não pode. É um esporro com ética e educação, bons costumes, perfeito, bem por aí mesmo. Se o Sérgio estivesse aqui, ele diria, Tarcísio, não se joga dama com regras do xadrez. Nossa, perfeito. Total. Gente, mais alguma dúvida? Bom, nas próximas aulas eu não vou estar falando um pouquinho mais de terapia com crianças e adolescentes. E o que é engraçado é o seguinte, lembra que eu falei com vocês que a TCC ela foi criada para adultos e muito do que aconteceu para criança foi uma adaptação? A gente vai fazer o caminho ao contrário agora. Eu vou estar falando muito das patologias da infância e a gente vai fazer um olhar para o adulto. E vocês vão entender por quê. A gente vai chegar lá. Ok? Mas eu gosto de inverter essa lógica. Então, minha gente, eu acho que nós acabamos cedo hoje, acho que para os nossos parâmetros, não para os parâmetros da universidade, mas para os nossos, né? Nós acabamos cedo. É bom porque o professor está cansado, o professor quer descansar, o professor tem mais o que fazer, né? Então, nos vemos na terça-feira, alguns, outros só verei na próxima quinta. Bom, gente? Não esqueçam dos trabalhos, não esqueçam das atividades. E se cuidem, tá, gente? A pandemia não acabou. E como a Daniele falou, sextou. Olha, tem um protocolo internacional de Belfort Roxo que todo dia 17, quando tem aula de qualquer natureza, precisa haver um momento de meditação para acalmar os ânimos. Agora, Eliadab, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Deixa eu até encerrar a gravação.